que é a nossa identidade? Fala-se hoje muito sobre identidade. Identidade é aquilo que nos identifica, não é só essa cédula documental que nós utilizamos. Aqui nos Estados Unidos fala-se muito de ID, uma identificação. Identidade é a nossa essência, é aquilo que nós verdadeiramente somos. Nós precisamos entender que, para sermos autênticos, precisamos estar sempre ligados a essa identidade. A identidade é a nossa autenticidade. Sobretudo, a nossa identidade está em Deus, que é o nosso Criador. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E não há como fugir disso. Ainda que a pessoa não queira servir a Deus, não há como fugir disso. Ainda que a pessoa não queira declarar, confessar Deus como o Senhor da sua vida, não há como fugir disso. Você consegue retornar à sua verdadeira identidade? Queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na Academia de Pregadores, Escola Bíblica Dominical, currículo dos jovens, estudando o terceiro trimestre de 2024. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 3, do dia 21 de julho de 2024. O título da nossa lição é Conservando os Valores e Guardando a Identidade. Conservando os valores e guardando a identidade. Como acabei de dizer, nós precisamos retomar todos os dias a nossa verdadeira identidade. E só há como retornar à identidade se nós conservarmos os valores. Quais valores são esses? Valores divinos. Ah, mas são valores da Bíblia, tá? Valores da Bíblia, são valores cristãos, são valores divinos para a nossa vida. Por quê? Nós estamos ligados à nossa essência, que é o próprio Deus. E Jesus Cristo veio ao mundo, se encarnou, viveu a nossa humanidade para que nós pudéssemos viver plenamente a vida de Deus em nós. Então nós precisamos trabalhar esse nosso retorno, todos os dias, repito, trabalhar esse nosso retorno à verdadeira identidade. O texto principal da nossa lição está em Daniel, capítulo 1 e versículo 7. E o chefe dos eunucos lhes pôs os nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, a Azarias o de Abdenego. Por que que este é o texto principal da nossa lição? Porque no contexto judaico, o nome fala muito sobre a pessoa. O nome geralmente expressa um propósito de vida da pessoa, ou então o nome expressa uma circunstância, uma situação que envolveu a vida da pessoa. E a mudança desses nomes na Babilônia, naquele contexto da cultura antiga, era algo muito impactante. Ou seja, a partir de agora, você não é Daniel. Daniel, se não me falha a memória, significa o Senhor é o meu juiz. Ou seja, a partir de agora você não é mais, não vai se chamar mais o Senhor é o meu juiz. Agora você vai te chamar Beltesazar. Eram nomes de entidades pagãs da Babilônia. Mas me encanta, eu já disse isso aqui e vou repetir durante esse trimestre. Tiraram Daniel da sua família, tiraram da sua terra, tiraram do templo, tiraram da sua cultura e mudaram o seu nome. Mas ele não deixou que isso afetasse o seu caráter. Resumo da nossa lição nos diz que manter a identidade cristã em uma cultura hostil é a principal prova de fidelidade ao Senhor. Manter a identidade cristã em uma cultura hostil é a principal prova da sua fidelidade ao Senhor. O texto bíblico da nossa lição está em Daniel, capítulo 1, versículos 3 ao 7. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciências e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos,
para que, no fim deles, pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs os nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Introdução, primeiro ponto da nossa lição. Os hebreus na Universidade da Babilônia. Primeiro parágrafo, na Universidade da Babilônia. Esse primeiro parágrafo tem muito a nos ensinar, porque nós sabemos que, infelizmente, nos dias em que nós vivemos, as universidades são centros de doutrinação. O que é isso? O que é ser centros de doutrinação? É que induz, que doutrina, que tenta incutir na mentalidade daqueles que ali estão, e na sua grande maioria, jovens, uma doutrina que foge à realidade do evangelho. É preciso ter cuidado com essa doutrinação desses centros de educação superior. Na verdade, a universidade tinha que se preocupar tão somente em ensinar para os seus alunos, para os seus universitários, aquilo que é necessário, a formação profissional que eles escolheram, e nada mais. Nada mais. Quem é responsável por ensinar princípios éticos e morais? Família. Quem é responsável por ensinar princípios de religiosidade? Família. Foi isso que Deus disse para Israel quando deu a lei, lá através de Moisés. Ensinarás isso para os vossos filhos, andando pelo caminho, assentado nas vossas mesas, ao se deitar, ao se levantar. A universidade está tentando ocupar, tentando não, ela já conseguiu ocupar um espaço que não é dela. E nós precisamos lutar contra esta doutrinação que ocorre nas universidades. Então veja só, quer dizer que eu mando meus filhos para a faculdade, pago para eles estudarem lá, e a gente paga caro, para a universidade doutrinar o meu filho contra os princípios, que são princípios que eu ensinei? Não. Tá tudo errado, né? As coisas estão invertidas. Então, nós, como servos do Senhor, não podemos concordar com isso e precisamos lutar para que este cenário mude, pelo menos dentro da nossa própria casa. O nosso escritor coloca aqui que isso que estava acontecendo com eles, né, de ir para a Universidade da Babilônia, parecia uma grande oportunidade para Daniel e seus amigos crescerem acadêmica e profissionalmente no novo mundo. Parecia uma grande oportunidade. Duas coisas eu quero falar, fiz questão de anotar aqui, quero falar a respeito disso. Precisamos usar as oportunidades para influenciar e não sermos influenciados. É uma oportunidade fazer hoje uma universidade? É uma oportunidade. Precisamos usar essas oportunidades para influenciar e não sermos influenciados. Outra coisa, Deus precisava de pessoas para trabalhar para ele no Império Babilônico. Deus tem gente para trabalhar para ele em todo lugar. O diabo tem gente para trabalhar para ele em todo lugar. Mas Deus também tem. Então, querido, é uma oportunidade que Deus te dá. Fazer uma universidade, estudar, adquirir uma posição do mais alto escalão em alguma empresa, isso é uma oportunidade que Deus está te dando para ser um agente de Deus nesse lugar que você está. Então não use esta oportunidade para outra coisa que não glorifique o nome do Senhor. Segundo ponto, ou segundo parágrafo desse primeiro ponto, o ensino caldeu. O ensino caldeu. Ali na Babilônia, esses três jovens, com toda certeza, corriam o risco de aculturação, isto é, a perda da cultura e das crenças hebraicas por meio da assimilação e acomodação à cultura dos caldeus. Era um risco? Era, mas estava nas mãos deles decidir. O que eu quero? Vocês, jovens, não podem simplesmente ir para a universidade, ao invés de saírem de lá melhores, saírem piores. Esquecer tudo que foi ensinado pelo pai, pela mãe, todos os princípios divinos que foram ensinados. É preciso realmente usar esta situação como uma situação de bênção e não assimilar, ouvir tudo e reter o bem, como a palavra de Deus nos ensina. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui
para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Discernimento diante da estratégia inimiga. Olha só o que o nosso escritor vai nos dizer aqui, ó. Era uma estratégia de Nabucodonosor. Nabucodonosor era um conquistador violento, mas não era um bárbaro em termos de conhecimento. Ele conquistava, matava, ele era violento realmente na guerra para impor medo. Mas ele tinha consciência da importância da formação cultural como estratégia velada de reeducação e ressignificação das ideias na mente dos exilados, especialmente dos jovens. Quando a gente para ler isso aqui, a gente vai perceber que é a mesma estrutura utilizada pelo marxismo, pelo comunismo, por essa ideologização cultural que está implantada dentro das faculdades. Tirar da mente das pessoas a ideia de Deus. E foi isso que Nabucodonosor tentou fazer com esses jovens. Mas nós, como estamos vendo durante esse trimestre, eles permaneceram fiéis a Deus. Segundo ponto da nossa lição, da relativização de valores à desconstrução de identidades. Toda desconstrução de identidades começa com a relativização de valores. O que é a relativização? Não existe uma verdade absoluta. E nós sabemos que as verdades são absolutas. Primeiro parágrafo, a relativização da verdade. Como eu disse na aula passada, nós estamos sempre tratando desse assunto no currículo dos jovens. E às vezes alguém pode falar, mas de novo, esse assunto é de novo, de novo, de novo. Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de falar, temos que falar de novo. O relativismo pode se propagar tanto pela imposição quanto pela destruição sutil dos referenciais éticos na cultura.
Eu nunca me esqueço de uma fala que eu ouvi do pastor Apolônio Souto, que é o meu amigo, pastor da igreja Projeto Ômega em Ipatinga. Quando ele falava lá na igreja Projeto Ômega, nós estávamos falando num seminário sobre a questão da desconstrução dos princípios familiares. E ele dizia assim, ele falou assim, ó, tudo bem, a gente não concorda com o que estão tentando fazer, mas pelo menos uma fala é importante ser dita. Se querem construir aquilo que pensam, que não destruam as estruturas que já estão formadas. Isso é uma verdade. Ah, não, eu quero construir aqui os meus ideários sociais que são totalmente deturpados. Ok, ok. Nós vamos respeitar isso. É possível respeitar isso? É possível. O problema é que essa turma aí não quer só construir ideários corrompidos. Eles querem destruir as estruturas que estão prontas. Então, ó, estruturas familiares, estruturas religiosas, éticas e morais não podem ser destruídas. Não podem ser destruídas. Ok? Segundo parágrafo do segundo ponto, vamos tratar sobre desconstruir identidade. Segunda forma de disseminação do relativismo é sutil. Ela se dá pela desconstrução dos referenciais que levam à perda de identidade. O que é identidade? É aquilo que define e dá significado às nossas vidas. Porque se nós não tivermos cuidado e a nossa identidade for perdida, uma pessoa sem identidade fica muito vulnerável para qualquer coisa que chega para conquistá-la. Mas quando nós lutamos pela nossa identidade, que é, como nos diz aqui, aquilo que nos define e que nos dá significado, se nós lutamos para não perder a identidade, ninguém, meu irmão, vai conseguir nos conquistar fácil, não. Ninguém vai. Outra coisa que o nosso escritor coloca aqui é que foi o caminho da desconstrução que a Babilônia adotou para os jovens hebreus ao trocar os seus nomes. Ou seja, de forma sutil, uma maneira assim, não tem problema, não tem problema, vocês estão aqui, nós vamos colocar vocês no palácio, vocês vão comer do bom e do melhor, mas nós vamos desconstruir a identidade de vocês. Você não será mais Daniel, você vai ser Beltesazar, você não vai ser mais Misael, você vai ser Sadraque, você não vai ser mais Azarias, você vai ser Mesaque, ou seja, muda-se os nomes. E tudo parece, não, é porque agora é uma nova cultura, é uma nova forma de falar, tudo parece tão legal, tudo parece tão tranquilo, mas na verdade é uma desconstrução que está acontecendo. Não abra mão dos princípios e valores éticos e morais que você tem, princípios bíblicos que você tem, não importa onde você esteja. Eu sempre gostei de ouvir muito do professor Adalto Lourenço. O professor Adalto Lourenço faleceu, né, alguns meses atrás e foi cientista da NASA, um homem assim, de grande conhecimento, mas nunca abriu mão dos seus referenciais bíblicos, nunca abriu mão da sua fé. Muito pelo contrário, defendeu a sua fé em todo lugar que ele esteve. É possível. Tem gente que acha, não, para eu ser agora alguém pós-moderno, para eu ser legal, eu tenho que concordar com isso, abrir mão da minha fé. Não, meu querido, não, de forma alguma. É possível viver a nossa vida cotidiana, expressando a nossa fé e provando que realmente a nossa fé é uma fé sustentável. Terceiro parágrafo do segundo ponto, novos nomes, a mesma identidade. Ou seja, não tem problema mudar os nomes, mas a identidade não será perdida. Embora não pudesse impedir tal mudança, isso não fez a menor diferença em suas vidas. A forma como passaram a ser chamados não entrou em seus corações de forma nenhuma. A forma como passaram a ser chamados não entrou em seus corações. Ou seja, chame do jeito que quiser. Eu tenho convicção daquilo que eu sou em essência. Pronto. Pronto. É como Jesus. Chamaram Jesus de várias coisas. Chamaram Jesus de glutão. Chamaram Jesus de aquele que anda com pecadores, que come com pecadores. Depois, lá no final, colocaram na cruz rei dos judeus, mas ele tinha convicção de quem ele era. Ele tinha convicção de quem ele era. Pilatos falou com ele, rapaz, eu posso te ajudar. Eu tenho autoridade para te livrar daqui. Ele falou, meu reino não é daqui. Nenhum poder você teria se não te fosse outorgado pelo meu Pai. É preciso termos convicção de quem nós somos. Terceiro e último ponto da nossa lição. Ensinos para hoje. Primeiro parágrafo, fidelidade nas escolas
e universidades. Embora já falamos sobre isso aqui, é importante tratarmos aqui e apresentarmos parte do que o nosso escritor da lição nos propõe. Ó. Não raro, os crentes são pressionados a abandonar suas crenças ultrapassadas, entre aspas, aceitar a ciência, também entre aspas, que não é ciência, teorias de doutrinação, política, e deixar as coisas da fé para trás, ou confiná-las ao ambiente privado. A gente vai perceber que não é assim. Daniel estava no palácio, servo de Deus. No seu quarto, servo de Deus. Na cozinha, a copa do palácio, diante de todos os manjares do rei, servo de Deus. Ele foi servo de Deus e entendeu o seu propósito onde ele estava. Não abra mão dos seus referenciais. Segundo parágrafo do terceiro ponto, retendo o que é bom. É o que nós já falamos aqui. Precisamos reter o que é bom. De idêntica maneira, o jovem cristão pode e deve valorizar o estudo secular, pois além de proporcionar o conhecimento, serve para a formação profissional e para o mercado de trabalho, área na qual o crente pode ser usado por Deus para fazer a diferença. Não é pecado estudar, não é pecado crescer, estude, faça cursos, pós-graduação, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, estude muito, porque quanto mais você estudar, mais capacitado você estará, inclusive para ser usado no reino de Deus. Isso é muito bom. Deus precisa de gente para colocar em todos os lugares, mas não perca a sua humildade, não perca a sua fé, não perca os seus valores, não perca. Nós precisamos trabalhar a nossa formação profissional, mas nós precisamos também manter a nossa fidelidade ao Senhor. E por fim, mantendo a identidade em tempos pós-modernos. O nosso escritor nos diz que a ideologia de gênero procura destruir a identidade sexual, o sincretismo busca acabar com a identidade religiosa, o relativismo se propõe a desfazer a identidade moral. E como nunca, a forma de proceder dos jovens hebreus serve como modelo de bravura e resistência aos ímpetos de destruição identitária. Como eu disse, nós só estamos vivendo hoje a modernização do que Daniel, Misael, Ananias e Azarias viveram. Só isso. É a modernização. E quando nós estudamos, como estamos estudando esse terceiro trimestre de 2024, quando estudamos assuntos como esses, eles são muito relevantes para nos conduzir, para nos direcionar no centro da vontade de Deus, nos proteger como seres humanos e guardar a nossa vida diante do Senhor. Que você, jovem, você, moça, rapaz, mantenha a tua fidelidade a Deus, sabendo que quanto mais fiel você for, em lugares mais estratégicos, Deus vai te colocar para defender o reino de Deus e proclamar, sobretudo, que Jesus Cristo é o Senhor. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores. E até semana que vem, em nome de Jesus.